Livro 4. Esperanças e Consolações. Capítulo 1. Penas e gozos terrenos. Felicidade e infelicidade relativas. Perguntas 920 a 933. O homem pode gozar de completa felicidade na terra? Não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. O homem, que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Consola-se facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para realizá-la. Somos punidos já nesta vida pelas infrações que cometemos às leis que regem a existência corporal, por meio dos males decorrentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, são a consequência de um primeiro afastamento do caminho reto. Em virtude desse desvio, enveredamos por outro mal, e de consequência em consequência caímos na desgraça. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Aquilo que seria supérfluo para um não representará para outro o necessário e vice-versa, conforme as posições? Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida, aquele que tinha 50.000 libras de renda e a vê reduzida a 10.000, se considera muito infeliz por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Julga que lhe falta o necessário, mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado há muitas pessoas que morrem de fome e de frio sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem sensato, para ser feliz, olha para baixo e jamais para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Há males que independem da maneira de agir e que atingem o homem mais justo? Haverá algum meio dele se preservar deles? O homem deve resignar-se a sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. Porque Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem tê-los merecido? É um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas sabei-o bem, a riqueza é quase sempre uma prova mais perigosa do que a miséria. Criando novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e olha sem inveja o que esteja acima de si, poupa-se a muitos desenganos nesta vida. O mais rico é o que tem menos necessidades. Invejai os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado?
Se não gozam senão pessoalmente, são egoístas e sofrerão as consequências. Antes, deveis lastimá-los. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque a pagará com lágrimas amargas. Quando o justo é infeliz, trata-se de uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Certamente o supérfluo não é indispensável à felicidade, porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles que estão privados do necessário? Na verdade, o homem só é infeliz quando sofre a falta do necessário, a vida e a saúde do corpo. Essa privação talvez se deva à sua própria culpa, daí porque só tem que se queixar de si mesmo. Se a culpa for de outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe tiver dado causa. Evidentemente, pelas características de nossas aptidões naturais, Deus indica nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? É verdade, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos do caminho que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes assim a felicidade. Serão responsabilizados por isso. Então considerais justo que o filho de um homem altamente colocado no mundo fabrique tamancos, por exemplo, desde que tenha aptidão para tanto? Não se precisa cair no absurdo e nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas necessidades, porque o filho de um homem altamente colocado, como dizes, haveria de fabricar tamancos, se pode fazer outra coisa. Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez pudesse ser um bom mecânico, etc. O afastamento dos homens da sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, aliando-se a tudo isso, impede que o homem que fracassou procure recursos numa profissão mais humilde, mostrando-lhe o suicídio como remédio extremo para escapar ao que ele julga ser humilhação. Se uma educação moral o tivesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais teria sido apanhado desprevenido. Há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reine abundância em seu redor, só têm a morte como perspectiva. Que partido devem tomar? Deverão deixar-se morrer de fome? Ninguém jamais deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer que não há ofício desprezível e que não é o estado do homem que o desonra, mas isto é dito para os outros e não para si. É evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais o homem se deixa dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que pudesse ajudá-lo a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre os que não têm preconceito ou os põem de lado, não há pessoas que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes de sua vontade? Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só pode faltar o necessário por culpa sua. Porém, muitas vezes, suas próprias faltas resultam do meio onde se acha colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz, pois o que se julga ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições.
O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas porque a terra é lugar de expiação. Quando a houver transformada em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, e ela será para ele o paraíso terrestre. Por que neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons? Por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, haverão de preponderar. Se o homem é quase sempre o artífice de seus sofrimentos materiais, também será o causador de seus sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em suma, são torturas da alma. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme não existe calma, não há repouso possível para aquele que é acometido por esse mal. Os objetos da sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito se erguem diante dele como fantasmas que nunca lhe dão trégua e o perseguem até no sono. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. Será essa uma situação desejável? Não compreendeis que, com suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários e a terra se torna para ele verdadeiro inferno? Muitas expressões pintam rigorosamente os efeitos de certas paixões. Disse: encher-se de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúmes, etc. E esse quadro é bem real. Às vezes, o ciúme nem mesmo tem objetivo determinado. Há pessoas ciumentas por natureza, sentem ciúme por tudo o que se eleva, por tudo que escapa da vulgaridade, mesmo quando não são movidas por nenhum interesse direto, mas unicamente por não poderem atingir o mesmo plano. Tudo o que lhes parece estar acima do horizonte as ofusca. Caso constituíssem maioria na sociedade, fariam o possível para reduzir tudo ao nível em que se acham. É o ciúme aliado à mediocridade. Na maioria das vezes, o homem só é infeliz pela importância que atribui às coisas deste mundo. A vaidade, a ambição e a cupidez, quando frustradas, fazem-no infeliz. Se ele se colocar acima do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecerão mesquinhas e pueris, como a tristeza da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que constitui a sua felicidade suprema. Aquele que só vê a felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não pode satisfazê-los, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros consideram calamidades. Referimo-nos ao homem civilizado, pois o selvagem, cujas necessidades são mais limitadas, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias, já que diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Por isso, é mais afetado por ela. Mas também lhe é possível raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Ele encontra essa consolação no sentimento cristão que lhe dá a esperança de um futuro melhor, e no Espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Perda dos entes queridos. Perguntas 934 a 936. A perda dos entes que nos são caros não nos causa dor tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre. Representa uma prova ou expiação
e a lei é comum para todos. Mas já é um consolo poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com além-túmulo? Não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é praticada com respeito e convenientemente. O que o prova é que os espíritos que vos consagram afeição atendem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se as evocações fossem feitas com leviandade. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, eles se aproximam de nós, colocam-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Não existe mais, por assim dizer, separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos e nos dão provas do afeto que nos guardam e da alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, é uma satisfação sabê-los felizes e tomar conhecimento, através deles mesmos, dos detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de que um dia, quando chegar a nossa vez, a eles nos juntaremos. De que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na terra afetam os espíritos desencarnados que as provocam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou na terra, mas uma dor incessante e fora de propósito o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro com os que ficaram. Estando o espírito mais feliz no plano espiritual do que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Imaginemos dois amigos que se achem presos na mesma cela. Ambos devem alcançar um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse porque seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que o outro partilhasse do seu cativeiro e do seu sofrer tanto tempo quanto ele? Dá-se o mesmo com dois seres que se amam na terra. O que parte antes é o primeiro que se liberta. E devemos felicitá-lo por isso, aguardando com paciência o momento em que também seremos libertados. Façamos ainda a respeito outra comparação. Tendes um amigo que junto de vós se acha em situação muito penosa. Sua saúde ou seus interesses exigem que ele vá para outro país, onde estará melhor sob todos os aspectos. Durante algum tempo, ele não estará mais ao vosso lado, mas estareis sempre vos correspondendo com ele. A separação será apenas material. Ficareis aborrecido com seu afastamento, embora para o bem dele? A doutrina espírita, pelas provas patentes que oferece da vida futura, pela presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, pela continuidade da afeição e da solicitude que devotam a nós e pelas relações que ela nos permite estabelecer com eles, oferece-nos suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há mais solidão nem abandono. O homem, por mais isolado que esteja, terá sempre amigos ao seu redor com os quais pode comunicar-se. Suportamos com impaciência as atribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que não compreendemos como podemos aguentá-las. E, contudo, se a tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas queixas, felicitar-nos-emos por isso, quando estivermos fora dessa prisão terrena, como o doente que sofre se regozija quando se vê curado por se haver submetido com resignação a um tratamento doloroso. Decepções, ingratidão, afeições destruídas,
Perguntas 937 a 938A. As decepções que se originam da ingratidão e da fragilidade dos laços de família não constituem também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Sim, mas deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele mesmo o foi. Lembrai-vos daqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que foram pagos com ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi injuriado e desprezado neste mundo, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo aconteça convosco. Que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa na terra, e não vos importeis com o que dizem os que receberam os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e aqueles que vos desprezaram serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. As decepções oriundas da ingratidão não contribuem para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Seria um erro, pois, como dizes, o homem de coração se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se este bem não for lembrado nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Esse pensamento, porém, não impede que seu coração se ulcere. Ora, daí não poderá surgir-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Sim, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade esta. Saiba ele que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito deles. Por isso, não deve lamentá-los. Mais tarde encontrará outros amigos que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que procedem com maldade em relação a vós, sem que o mereçais, pois bem triste lhes será o reverso da moeda. Mas não vos aflijais com isso, é o meio de vos colocardes acima deles. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Esse prazer é recusado ao egoísta. Uniões antipáticas. Perguntas 939, 940 e 940A. Uma vez que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, como é que entre os encarnados muitas vezes a afeição existe apenas de um dos lados e o amor mais sincero seja acolhido com indiferença e até com repulsa? Como é, além disso, que a mais viva afeição entre dois seres pode transformar-se em antipatia e mesmo em ódio? Então não compreendes que se trata de punição, embora passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, mas que, quando obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que não passava de um entusiasmo material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. É vivendo realmente com ela que poderá apreciá-la. Por outro lado, quantas uniões que a princípio parecem destinadas à antipatia acabam se transformando em amor terno e duradouro, porque, baseado na estima, depois que o casal passa a conhecer-se melhor e analisar-se mais de perto. Cumpre não esquecer que é o espírito quem ama e não o corpo, de modo que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma.
tomando-se muitas vezes uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável. A do corpo é perecível. Eis porque, com muita frequência, os que julgavam amar-se eternamente acabam por odiar-se desde que a ilusão se desfaça. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos, porque envenenam toda a existência? Muito amargos, realmente. Trata-se, porém, de uma dessas infelicidades de que sois, na maioria das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, são vossas leis que estão erradas, pois acreditais, porventura, que Deus vos obrigaria a permanecer junto dos que vos desagradam? Depois, nessas uniões, geralmente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a felicidade de uma afeição mútua. Então, sofreis as consequências de vossos preconceitos. Mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Sim, e para ela constitui dura expiação. Mas a Temor da morte. Perguntas 941 e 942. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, já que têm diante de si o futuro? Não há fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Desde a infância, procuram convencê-las de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Assim, quando essas pessoas se tornam adultas, se tiverem um pouco de discernimento, não poderão admitir tais coisas e se tornam ateias ou materialistas. É dessa maneira que são levadas a crer que nada mais existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram em suas crenças da infância, esses temem o fogo eterno que os queimará sem os consumir. A morte não inspira ao justo nenhum temor, porque, com a fé, ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar por uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que não encontrará, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser cujo olhar ele deva temer. O homem carnal, mais preso à vida corporal do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, mantém-se num estado de ansiedade e de tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, experimenta, já nesse mundo, prazeres que o homem material desconhece. A moderação dos desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz pelo bem que faz, não há decepções para ele, e as contrariedades deslizam sobre sua alma sem lhe deixarem nenhuma impressão dolorosa. Algumas pessoas não acharão tanto banais esses conselhos para ser feliz na terra? Neles não verão o que chamam lugares comuns, verdades repisadas? E não dirão, finalmente, que o segredo da felicidade consiste em saber cada um suportar a sua desgraça? Há as que dirão isso, e não são poucas. Muitas, porém, procedem como certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Gostariam de ser curadas sem remédios, continuando sujeitas a apanhar indigestões. Desgosto da vida, suicídio. Perguntas 943 a 957. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Efeito da ociosidade, da falta de fé
e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Nem sempre o suicídio é voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz. O que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. E do suicida, cujo fim é escapar às misérias e às decepções deste mundo? Pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem e não aos que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Mas ai daqueles que, na sua impiedade, esperam a salvação no que chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem de fato favorecê-los por um instante, mas para lhes fazer sentir mais tarde e de forma mais cruel o vazio dessas palavras. Aqueles que levaram o infeliz a este ato de desespero sofrerão as devidas consequências? Ai deles! Responderão por um assassínio. O homem que se vê a braços com as maiores necessidades e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado suicida? É um suicida, mas os que causaram o suicídio ou poderiam tê-lo impedido são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Entretanto, não penseis que o suicida seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, principalmente se o seu desespero nasce do orgulho. Refiro-me a esses homens em quem o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para aqueles a quem nada falta e que vos vira as costas tão logo precisais dele? Sacrificar a vida à consideração deste mundo é uma estupidez, pois ele não levará em conta nada disso. O suicídio que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão reprovável quanto o que tem por causa o desespero? O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la também para lhe sofrer as consequências. Deus é quem julga, e algumas vezes, conforme a causa, pode abrandar os rigores de sua justiça. O suicídio será desculpável quando tenha por objetivo impedir que a vergonha recaia sobre os filhos ou sobre a família? Aquele que assim procede não age bem, embora acredite fazê-lo, e Deus lhe levará em conta esse gesto, mas é uma expiação que o suicida se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta, mas nem por isso deixa de haver falta. Aliás, se abolirdes da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, não mais tereis suicídios. Aquele que tira sua própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais valor à estima dos homens do que à de Deus, visto que retorna à vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida na terra. Deus é muito menos inexorável do que os homens,
perdoa o arrependimento sincero e leva em conta o nosso esforço de reparação. O suicídio nada repara. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. Que faça o bem e estará mais seguro de lá chegar, pois, suicidando-se, retarda a sua entrada num mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir concluir a vida que interrompeu, movido por uma ideia falsa. Uma falta, não importa a sua natureza, jamais abre a quem quer que seja o santuário dos eleitos. Não é, algumas vezes, meritório o sacrifício da vida quando tem por objetivo salvar a vida de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Isso é sublime, conforme a intenção, e em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer se estiver manchado pelo orgulho. O sacrifício só é meritório quando feito com desinteresse. Algumas vezes, no entanto, aquele que o pratica é movido por segundas intenções, o que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Todo o sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que o homem dá maior apreço, aquele que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes não comete nenhum atentado, apenas cumpre um sacrifício. Mas antes de o cumprir, deve refletir se sua vida não será mais útil do que sua morte. Comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas? É um suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. Será mais ou menos culpado do que aquele que tira a própria vida por desespero? É mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario, que tem alguma coisa de loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, será culpada se abreviar por alguns instantes os seus sofrimentos apressando voluntariamente a morte? Sempre se é culpado por não aguardar o termo fixado por Deus para a existência. Aliás, quem poderá estar certo de que esse termo tenha chegado, apesar das aparências, e de que um socorro inesperado não venha no último momento? Compreende-se que, nas circunstâncias habituais, o suicídio seja condenável, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é abreviada por alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Nesse caso, quais são as consequências de tal ato? Como sempre, e de acordo com as circunstâncias, uma expiação proporcional à gravidade da falta. Será condenável uma imprudência que comprometa a vida sem necessidade? Não há culpabilidade quando não há intenção ou perfeita consciência da prática do mal. As mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos podem ser consideradas suicidas, sofrendo assim as consequências de um suicídio? Elas obedecem a um preconceito e muitas vezes agem mais pela força do que pela própria vontade. Julgam cumprir um dever e não é esse o caráter do suicídio. O que torna desculpável o ato que praticam é a ignorância, bem como a nulidade moral em que se acha a maioria delas. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. Aqueles que, não podendo suportar a perda dos entes queridos, se matam na esperança de se juntarem a eles. Atingem o seu objetivo? O resultado que colhem é muito diverso do que esperavam. Em vez de se unirem ao objeto de sua afeição,
dele se afastam por mais tempo, já que Deus não pode suportar um ato de covardia, nem o insulto que lhe fazem ao duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que as que pensavam abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? As consequências do suicídio são muito diversas. Não apenas fixadas, e em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência à qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Ademais, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. A observação mostra realmente que os efeitos do suicídio não são idênticos. Há, porém, os que são comuns a todos os casos de morte violenta e que resultam da interrupção brusca da vida. Isso se deve principalmente à persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, já que esse laço se encontra em todo o seu vigor no momento em que é rompido, enquanto na morte natural ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes mesmo que a vida se haja extinguido completamente. As consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, sucedendo um período de ilusão em que o espírito, durante mais ou menos tempo, julga pertencer ainda ao número dos vivos. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim sente, à sua revelia, os efeitos da decomposição, fazendo-o experimentar uma sensação cheia de angústias e de horror, estado esse que também pode persistir pelo tempo que devia durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, mas em caso algum o suicida se livra das consequências da sua falta de coragem e mais cedo ou mais tarde expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. É assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra disseram ter se suicidado na existência anterior e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, é uma espécie de apego à matéria de que inutilmente procuram desembaraçar-se a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, lhes é interdito. Na maior parte deles, é o pesar de haver feito uma coisa inútil que só redundou em decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se tem esse direito? Porque o homem não é livre para pôr termos aos seus sofrimentos. Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta apenas por constituir infração de uma lei moral. Consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes é o contrário que se dá. Não é pela teoria que o Espiritismo nos ensina isso, mas pelos fatos que ele nos põe sob as vistas.